Fala nação, fanáticos na área aí, trazendo para vocês aí mais algumas informações do Flamengo nesta tarde aí, tá? Confrontos definidos aí, Copa do Brasil, Libertadores, né? O Flamengo já conhece seus rivais e tem Jorginho, o casamento do Jorginho aí, tá? A gente vai falar sobre isso também. Isso e muito mais, tem a Arrascaeta aí, líder do Campeonato Brasileiro geral, tá? Abel Ferreira cornetou o Flamengo, vamos com tudo aí. Vem comigo nação, já convido a você a se inscrever no canal que é novo. Quem não é novo, deixa aquele like, comente aí embaixo, tá? Vamos para o vídeo então. Olha, vamos começar falando sobre o Felipe Luiz, né? Felipe Luiz que em uma das perguntas ali na coletiva, ele foi perguntado aí como ele avalia aí o primeiro semestre do Flamengo, né? E o técnico, ele deu a seguinte resposta, tá, gente? Ele avalia aí, tá? Ele avalia aí o primeiro semestre do Flamengo positivo, tá? Na opinião do técnico, muitas críticas giraram aí em torno do Felipe Luiz em alguns jogos, mas a gente tem que assumir, né, gente, que o primeiro semestre do Flamengo não foi tão ruim, tá? Porque o Flamengo foi campeão da Supercopa, campeão da Taça Guanabara e campeão do Campeonato Carioca. Então o primeiro semestre não foi tão ruim, né? Avaliações de alguns jornalistas aí, né, que falam que o Flamengo não fez o primeiro semestre bom. Mas, segundo o técnico aí, alguns torcedores vão concordar também, como eu concordo, tá? Eu concordo aí que o primeiro semestre não foi... poderia ser melhor, né? Porque a gente poderia ter avançado em primeiro da Libertadores, né? Mas conseguimos alguns objetivos, pelo menos passamos de fase, somos líder do Campeonato Brasileiro hoje, então eu avalio aí o trabalho do Felipe Luiz aí nesse começo de ano, né? Nessa metade de ano aí, como uma boa. Isso porque o treinador pegou o Flamengo numa crise, né? Depois que saiu o técnico Tite, e veio o Felipe Luiz aí como interino, ninguém esperava o Felipe Luiz efetivo aí, efetivaram o Felipe Luiz, o BAP chegou, o José Boto bancou o técnico, então aí o técnico vem progredindo aí, tá? Como falou, o Campeonato Carioca também não é lá esses campeonatos aí, né? Mas a gente ganhou do atual campeão brasileiro, do Botafogo. Time que tá cascudo, o Botafogo tá um time enjoado sim. E foi uma importante aí pergunta nessa coletiva e foi também uma resposta bem bacana do Felipe Luiz. Avaliando o primeiro semestre positivo, eu também avalio aí, tá? Acredito que o Flamengo tá no bom caminho. Já que o Felipe Luiz avaliou o primeiro semestre do Flamengo como positivo, teve a controvérsia do Abel Ferreira, cara. O Abel Ferreira cornetando o Flamengo. O Abel Ferreira está muito incomodado aí com algumas perguntas dos jornalistas, né, gente? Inclusive na coletiva ele foi perguntado aí sobre a torcida, tá? Eu vou trazer um trecho dessa coletiva para vocês aí, deixa eu ver se vai pegar aqui, tá? O Abel Ferreira foi perguntado aí por que o motivo, né, da torcida ter saído revoltada aí, e ele falou bravo com o jornalista, tá? Vamos ver aí o que o Abel falou. Eu queria que você mandasse um recado para a torcida que vai andar 900 km para ver o jogo que foi, tomando 2 gols com 5 minutos e ainda pela frente tem o Mundial, né? A torcida realmente sai muito brava com a atuação do time e vai voltar ainda pela estrada fora aí de noite. Quem que a torcida saiu brava? A gente tá vendo pela internet, a torcida tá realmente revoltada. Torcida, é você ou a torcida? A torcida do Palmeiras. Tem todo o direito de se manifestar, e não foi isso que eu vi aqui no jogo. Tu estiveste a assistir ao jogo? Viste a nossa torcida a puxar do início ao fim ou estou a mentir? Podes repetir? Cantar o tempo inteiro. E nós fomos guerreiros até ao fim. Portanto, é isso que tenho para te dizer e não tenho mensagem nenhuma para dar à torcida, porque eles sabem que nós entregamos tudo o que temos em todos os jogos e, como sempre te digo e que disse ao teu colega que não sabia, foi a nossa primeira derrota fora em 20 jogos, acho eu. Eu queria que você mandasse um recado. Bem, tá aí uma resposta do Abel Ferreira aí para o jornalista na coletiva, tá? Em uma dessas respostas aí, o Abel também citou o Flamengo do Felipe Luiz, tá? Ele falou aí que o Flamengo não tem gás, não tem fôlego para manter a liderança do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Olha, eu não tenho nada a falar sobre esse jogador, sobre esse treinador, Abel Ferreira, tá? Porque ele é um baita técnico, tá?
é um baita técnico. A irritação dele não é normal, tá? Não é normal porque ele estava exaltado aí pela derrota, tá? Cara, Abel Ferreira tem que acostumar a perder também, né, cara? Ele empurrou o cinegrafista lá, tá? Acredito eu que isso aí também pode acarretar em uma breve punição para ele. Ele não pode estar citando os outros times assim, né? Por quê? Porque o time dele, ele começou bem o campeonato, já começou a soberba ali, a gente, hoje somos líderes, não sei o quê, foi lá, perdeu, levou um couro do Flamengo, levou um couro do Cruzeiro agora, e aí fica falando abobrinha aí nas coletivas, tá? Então acho que o Abel tem que pensar antes de falar, né, cara? O Abel tem hora que ele dá umas farpas aí na entrevista que não tem nada a ver, tá? Sobre o cinegrafista aí, vamos ver o que vai acontecer. O árbitro pode colocar na súmula e o Abel pode pegar mais um gancho aí, tá? Bem, pessoal, conhecemos hoje o adversário do Flamengo aí, tá? O Flamengo vai enfrentar o Internacional aí nas oitavas de final da Libertadores. Jogo de ida no Maracanã, jogo de volta no Beira-Rio. O Flamengo decide fora de casa. E o Flamengo, gente, ele vai decidir todos os jogos fora de casa, a menos que ele trombe aí com o Cerro Porteño nas quartas, tá? O Flamengo vai enfrentar o Cerro Porteño ou o Estudiantes se passar pelo Inter. Esse jogo aí, caso o Flamengo pegue o Cerro, o Flamengo disputa o segundo jogo em casa, decide em casa, mas se for Estudiantes, o Flamengo sempre decide fora. O Flamengo vai decidir praticamente todos os jogos fora se classificar, né? Depois, o Flamengo tem uma possibilidade ainda de pegar o Fortaleza na semifinal e decidir em casa aí, mas o Flamengo, ele vai disputar todos os jogos fora porque todos os outros tiveram a melhor campanha. O Botafogo teve melhor campanha que o Flamengo em segundo lugar, o Peñarol teve melhor campanha que o Flamengo em segundo lugar, então o Flamengo foi a terceira melhor campanha, tá? O Flamengo só ficou à frente de Universitário, do Cerro Porteño e do próprio Fortaleza. Então, ficou assim os confrontos: Flamengo e Fortaleza, Botafogo e LDU de Quito, Atlético Nacional e São Paulo, Libertad do Paraguai e River Plate, Universitário de Lima e Palmeiras, Racing, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Fortaleza e Vélez. São os confrontos aí, tá? Os confrontos da fase de grupos da Libertadores. Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acharam do sorteio aí. Foi bom para o Flamengo pegar o Inter? Eu, particularmente, eu gostei, tá? Não era o sorteio ideal. O Flamengo poderia ter pegado ali O Flamengo poderia ter pegado outros times grandes aí, tá? Mas pegou o Internacional. Foi bom também, na minha opinião. Eu achei um sorteio bem acessível, tá? Eu quero saber da opinião de vocês. E agora vamos falar também um pouco sobre a Copa do Brasil. Confrontos definidos, tá? Hoje foi às 3 horas da tarde aí o sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Passou ao vivo no YouTube, no ge.globo e também na CBF TV. E ficou assim os confrontos definidos, gente. Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô e Bahia, Fluminense e Internacional, CRB e Cruzeiro, Vasco e CSA, Palmeiras e Corinthians, Clássico Paulista, Red Bull Bragantino e Botafogo. Tá? Uma observação aí, o Flamengo vai decidir lá na Arena MRV, tá? Então vai ser uma reedição da final da Copa do Brasil do ano passado e outra vez o Galo decidindo em casa, tá? O Galo, vocês podem apostar, o Galo vai vir com sangue nos olhos aí para tentar uma revanche daquele título perdido dentro de casa, né? Bem, agora vamos falar do Jorginho, jogador ítalo-brasileiro aí, novo reforço do Flamengo, né? E como esperado, Jorginho, ele casou-se aí com a cantora irlandesa Catherine Hand, hoje, no dia 2 de julho, tá? De 2025, em uma cerimônia aí, como na Itália, a cerimônia ocorreu após Jorginho ter se despedido do Arsenal, onde jogava. Os dois estavam juntos desde 2020, tá? E ficaram noivos no final de 2023. Eles casaram na Itália e daí o Jorginho estava em negociação com o Flamengo para se transferir para o Brasil. E ocorreu aí o casamento
dois casamentos, né? O casamento do Flamengo com o Jorginho deu certo no final e o casamento de Jorginho com a sua esposa aí, a cantora irlandesa, deu certo. Gente, Jorginho já tem data para se apresentar no Flamengo, será neste final de semana aí. Ele vai disputar a Copa do Mundo de Clubes e vamos esperar esse reforço aí de braços abertos. Aí eu vou ficando por aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês. Jorginho vai dar certo no Flamengo ou não? Deixa aí embaixo nos comentários. Valeu e saudações rubro-negras.